O maior relógio do mundo, Meca. O maior relógio do mundo é também o mais novo dessa lista. Este enorme relógio foi construído em 2010, em um arranha-céu da cidade de Meca. Ele já nasceu com ares de sagrado, pois foi inaugurado em pleno Ramadã, mês em que os muçulmanos jejuam. O relógio de Meca é extraoficialmente conhecido como o maior do mundo, mas pelo menos para os muçulmanos, ele é, certamente, o mais importante. Ele possui 4 lados com mais de 43 metros de diâmetro cada. Ele também está instalado no segundo maior prédio do mundo, a mais de 400 metros de altura. Compondo o acabamento do relógio, foram instaladas quase 100 milhões de pequenas peças vitrais, formando lindíssimos mosaicos e uma inscrição do nome de Deus em árabe. Alá. O relógio sagrado, como vem sendo chamado, foi uma iniciativa do rei Abdullah bin Abdulaziz. A Torre dos Ventos, Atenas. O Horológio de Andrônico é uma torre octogonal de mármore que foi construída na Ágora de Atenas por volta do ano 50 a.C. Ela ganhou este nome provavelmente em homenagem ao seu construtor, Andrônico de Cirro. Com seus 12 metros de largura, ela parece uma simples torre, sem muitos atrativos, mas possui um passado singular. Antigamente ela ostentava uma escultura do deus Tritão que indicava a direção dos ventos, de onde surgiu o apelido de Torre dos Ventos. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial da região, uma igreja bizantina foi construída ali perto e a torre foi transformada em campanário. Mais tarde, ela foi parcialmente destruída por um incêndio. A famosa torre foi descoberta por arqueólogos no século XIX. Mas, então, por qual motivo a torre figura em uma lista de relógios famosos? É que, segundo os arqueólogos, no interior da torre havia uma clepsidra, ou seja relógio de água arcaico, que funcionava com água oriunda diretamente da Acrópole. Relógio do Big Ben, Londres. Qual é mesmo o nome do mais famoso relógio de Londres? Se você respondeu Big Ben, infelizmente errou. Muitos acreditam que este é o nome do relógio mais famoso da Europa. Mas, verdadeiramente, nem mesmo a torre tem este nome. Desde que o relógio foi inaugurado, ela se chamava, simplesmente, Torre do Relógio. Até que, em 2012, ela passou a ser chamada de Elizabeth Tower, em homenagem aos 60 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. O relógio situado no alto da torre tem um formato clássico, com 4 lados com 7 metros de diâmetro, que podem ser vistas de diversos pontos de Londres, sendo um de seus símbolos mais importantes. Mas, então, o que realmente é o Big Ben? É o nome de um sino instalado no Palácio de Westminster, onde também fica o relógio. Trata-se de uma homenagem ao Sir Benjamin Hall que, dizem, era corpulento como um sino, e por isso tinha esse apelido, Grande Ben. O relógio mais antigo das Américas, Comayagua. Ele fica na Catedral de Comaguia, em Honduras, ao lado esquerdo de uma torre. É preciso relatar bem sua localização, pois sem isso ele pode passar sem ser notado. A descrição deste que é um dos relógios mais antigos do mundo confronta com sua história. Sua origem é árabe, e foi construído por volta do ano 1300 e levado pelos mouros ao Palácio de Alhambra, para Granada, na Espanha. Reza a lenda, que lá por volta do ano 1600, o relógio foi doado ao bispo Jerônimo de Corella, quando ele estava prestes a viajar para Honduras. O presente teria sido dado pelo próprio rei Filipe III. E foi assim que o relógio chegou às Américas. Tão antigo que ainda ostentava o número 4 em algarismo romano como 4 risquinhos. Um relógio famoso por engano, Arusha. Arusha é uma cidade da Tanzânia muito conhecida por ser rota obrigatória para os famosos safaris no Parque Serengeti ou para subir o Monte Kilimanjaro. Por esses dois motivos, o movimento de turistas na cidade é grande. Não tem como não encontrar com alguém vendendo algo.
No centro da cidade, uma pequena torre chama a atenção. Localizada em meio a pontos comerciais, ela provavelmente passaria despercebida, não fosse uma história que se contam sobre ela. Espalhou-se que a Torre do Relógio de Arusha está na divisa da cidade do Cairo e a cidade do Cabo, exatamente entre dois terminais do Império Britânico no continente africano. A confusão já foi esclarecida. O verdadeiro ponto médio fica no centro do Congo. Mas a velha história continua sendo contada pelos motoristas das vans de transporte público, que levam os turistas pelas ruas de Arusha. São eles que mantêm acesa a chama da fama do relógio, por isto está aqui nessa lista. Um entre muitos, em Paris. Podemos dizer que o que mais tem em Paris são relógios. Assim como em qualquer grande cidade da Europa. Mas a ilha de La Cité abriga o relógio público mais antigo de Paris. Ele fica no antigo Palácio de La Cité, traduzindo, Palácio da Cidade, construído durante o reinado de João II. E foi nessa fase da torre, em 1371, que o rei Carlos V encomendou ao relojoeiro Henri de Vic, o relógio que viria a ser ostentado em sua parede. Mas, primeiramente, ele ficou do lado de dentro do castelo. Foi somente em 1418, que a prefeitura de Paris ordenou que o relógio fosse colocado na parte externa da torre, para que o povo pudesse marcar seus compromissos com mais precisão, sem riscos de atrasos. Depois de alguns séculos, em 2012, o relógio foi restaurado. Tudo como era antes, do jeito que sempre foi. Um fundo azul com detalhes em ouro, onde se vê belas flores de lis, símbolos da monarquia francesa, além de duas gravuras que simbolizam a justiça e a lei. O relógio astronômico, Praga. Este instrumento medieval fica perto da praça central da parte velha da cidade de Praga. Datado de 1410, o relógio astronômico é o terceiro mais antigo do mundo deste tipo, construído no século XIV, e o único que ainda continua funcionando. Diariamente são 24 verdadeiros shows, pois a cada hora o relógio ganha vida, com estatuetas mecânicas que surgem em movimento, para o deleite do público. Este relógio possui as figuras dos 12 apóstolos, e mais 4 outros personagens. A morte, o turco, a vaidade e o andarilho. Além disso, o primeiro quadrante do relógio é adornado com figuras do céu e da terra em diferentes fases do dia, do nascer ao pôr do sol. Outro relógio astronômico, Estrasburgo. A antiga Catedral de Estrasburgo passou por uma reforma, concluída no ano de 1842. Com ela, também ocorreu a restauração do relógio, com uma caixa de 18 metros, sustentado por uma base de 4 metros de altura. A beleza da peça chama a atenção dos turistas da catedral, com sua decoração composta de pinturas intrincadas e esculturas em madeira. Essas estátuas se movem, ativadas pelas engrenagens do relógio. São 4 figuras. Uma criança, um adulto, um velho e a figura de um anjo que, também surgem de hora em hora, golpeando um sino. Nele também surgem os 12 apóstolos, mas apenas ao meio-dia, juntamente com o próprio Cristo, ao cantar de um galo. O relógio de Estrasburgo também marca os dias da semana, e no centro de sua face está a figura do planeta Terra, sobre um mapa celeste com cerca de 5.000 estrelas, representando seu movimento ao redor do planeta. Simplesmente maravilhoso. Torre da Piazza San Marco, Veneza. Símbolo do período renascentista italiano, quando figuraram grandes mestres como Leonardo da Vinci e Michelangelo, o relógio da Praça de São Marcos, em Veneza, suportou o tempo e as intempéries, e teve que passar por diversas reformas. Como peça de renomada importância histórica e artística, nunca se pouparam esforços para mantê-lo funcionando. Em seu topo, ostenta a estátua de Maria, mãe de Jesus, segurando seu filho. De cada lado, estão painéis que mostram as horas, à esquerda, e os minutos, à direita. Um carrossel de estátuas é acionado em dias festivos.
Qualquer pessoa que vá em Veneza, fica encantada com o belíssimo relógio azul e dourado, com aspecto de novo depois de ser submetido a várias restaurações. Os detalhes em ouro são o grande destaque deste relógio, com molduras de mármore, onde também estão esculpidos os algarismos romanos que representam as horas. Resquício da Revolução, Moscou. O Kremlin, sede do governo da Rússia, é uma edificação de origem imperial. Suas torres foram construídas no século XV, e em duas destas torres foram instalados relógios. A denominada Torre da Trindade, localizada na muralha oeste, tem vista para o Jardim de Alexandre e uma passagem no meio, fazendo o papel de portal. Construída entre 1495 e 1499 pelo arquiteto italiano Aloisio da Milano. Um relógio adornava o topo da torre até o século XVII. Mas, devido a constantes ataques de outros países, a estrutura foi sendo alterada ao longo do tempo, inclusive para portar armas pesadas. Em 1935 os soviéticos colocaram, no mesmo lugar onde ficava o relógio, uma estrela vermelha, símbolo do comunismo no país. Também, outra torre, a principal, localizada na muralha leste do Kremlin, também ganhou um relógio. Ele foi projetado pelo arquiteto italiano Pietro Solari, em 1491. Ao contrário do outro relógio, este está lá até hoje, bem diferente.